Olá a todos, como é que vocês estão? Helder de Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 13 de novembro de 2024, uma quarta-feira em São Paulo. Dia aí mais para nublado, por volta aí de 18 graus na capital paulista. Então hoje temos alguns temas interessantes para tratar. Veja, começaremos falando sobre o impacto da eleição de Donald Trump como um homem do petróleo. Veja, Donald Trump é um homem da energia petrolífera. A vantagem de Trump é que ele não se apega à agenda verde, ele não se importa minimamente que a Europa se apegue à agenda verde, né? Ele não se apega, mas ele também não se importa que a Europa se apegue à agenda verde, né? Os Estados Unidos têm abundantes reservas de petróleo, inclusive no Golfo do México, como também compram o petróleo da Venezuela. Veja, eles descem a lenha lá no governo da Venezuela e compram todo o petróleo que podem da Venezuela, né? Sempre por causa, talvez, do preço do petróleo, eles procuram sempre derrubar o governo da Venezuela, mas não conseguem. Até esse momento, depois do Chaves, seguiu-se o Maduro e, por mais que se bata neles, eles continuam lá firmes, né? Também tem petróleo lá na Guiana, no Brasil também, né? Bom, aí eu encontrei uma frase assim, ó. O que vai mudar no mundo com a vitória de Trump e a derrota dos neoconservadores? Duvido, duvido e faço pouco. Acho que as pessoas têm pouco conhecimento do movimento neoconservador e da força deste lobby aí no seio do Deep State dos Estados Unidos. Olha, vou dar a minha opinião. A eleição de Trump altera a ordem mundial até um certo ponto, hein? Significa talvez alguma modificação, pode-se até falar em alguma derrota parcial aí dos grupos neoconservadores dentro dos Estados Unidos. O fato é que esses grupos têm uma forte influência nos Estados Unidos desde pelo menos a era Clinton, mas eu acho que eles já estão lá antes, eles já estão lá por trás, desde o caso Watergate. Bom, ainda precisaríamos abordar melhor essa questão, hein? Veja, uma análise das doações de campanha aí para Kamala Harris e para Donald Trump lançaria alguma luz na política estadunidense? Veja, parece que sumiram lá 20 milhões de votos, né, que tinham sido do Biden, simplesmente desapareceram. E ao mesmo tempo o Trump parece que apareceram aí 3 milhões de votos a mais para o Trump, né? É dito que a Harris recebeu o apoio de setores ideológicos, né? Eles acham que o globalismo é esquerdista e é ideológico. Bom, não há dúvida de que é uma plutocracia, né? E a de Trump é uma outra plutocracia, talvez mais nacionalista, né? O fato é que o Trump foi mais apoiado pelos setores financeiro e de energia. Então, será que ele é mais pragmático? Ele é mais economicista, então, portanto, ele é menos ideológico? Mas pensar nos Estados Unidos primeiro, né, não é ideológico? Por exemplo, alguém diria que Vladimir Putin é ideológico por ser um nacionalista? Ou que Xi Jinping, defendendo os interesses da China, ele é idealista ou ideológico? Não, eu diria que eles são pessoas realistas que vivem com o pé no chão. Então, se o Trump estiver nessa linha, ele está no caminho certo, né? Mas se ele ficar refém dos neocons, eu duvido que ele vai conseguir ser o Donald Trump muito tempo, né? Bom, essas diferenças de financiamento aí, por exemplo, para Kamala ou para o Trump, reflete aí uma certa divisão, né, dentro dos Estados Unidos, entre, digamos, um mundo mais ideológico, dos ideólogos, né, e um mundo mais da realidade, né, dos tubarões aí das finanças. Mas eu acho que os tubarões das finanças estão nos dois lados, né? Bom, os Estados Unidos enfrentam agora um declínio de sua presença e influência no mundo, até um certo ponto, né? Enquanto luta ferozmente aí para manter a sua hegemonia, sobretudo a hegemonia do dólar, né? Bom, os Estados Unidos vem perdendo em várias áreas, né? Mas nada indica que ele tenha perdido na computação quântica, ou nada indica que os Estados Unidos tenha perdido um milímetro que seja na sua colossal capacidade midiática, na sua capacidade de propaganda, de controle da mídia mainstream, né?
Isso sugere que, embora os Estados Unidos assim continuem a dominar certos setores, né, sua influência na arena global está diminuindo. Bom, mas a Europa segue sendo, digamos, como eu bem coloquei ontem, né, no vídeo de ontem dedicado à Europa, a grande vítima dessa política hegemônica norte-americana. Veja, eu falei ontem um tanto sobre os erros, né, crassos da política energética da Europa. Veja, a ingenuidade da Alemanha, né, em relação à agenda verde, que ela caiu de cabeça nessa agenda verde, né, levou ao uso intensivo de carvão, né. Veja, o retorno ao carvão como uma resposta à crise energética já é considerado um erro, né. Veja, ele fecha suas usinas nucleares, a Alemanha, passa a queimar carvão, né, prefere carvão do que energia nuclear. Bom, a energia nuclear é uma forma de você gerar, com o calor você gera energia nuclear, o calor das substâncias radioativas, né? Naturalmente que eu não sei o processo, eu apenas tenho alguma informação a respeito de como é que uma energia nuclear gera energia elétrica, né? Que é o mais importante, gerar calor, energia elétrica, né? Erro que a França, por exemplo, ela não cometeu, né? Ela não se livrou de suas energias nucleares, né? Tanto é que a França não precisa queimar tanto carvão como a Alemanha, né? Bom, eles poderiam fazer churrasco e tudo mais. Bom, utopia não enche prato, né? Mas pode esvaziar o cérebro, né? Que é o que a gente está vendo. Veja, uma visão utópica aí da transição para as energias renováveis contrasta com a dura realidade do inverno europeu e a dependência energética que enfrentam, né? Parece que, para variar, voltando agora aos neocons, né? Os neocons já estão comandando a transição da política externa de Biden para o Trump. Veja só, vamos então voltar a este assunto. O presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele está eleito, mas ele ainda não tomou posse, né? Que vai ser lá no dia 20 de janeiro, né? Veja, ele tinha anunciado aí que dois neocons aí dos mais fanáticos e juramentados, o Mike Pompeo e o Nikki Haley, não teriam lugar em sua futura administração. Ele bateu na mesa, na minha administração não vai ter neocon, né? Bom, isso não significa necessariamente que seu gabinete ficará desprovido digamos, deste gênero aí, né? Mas até o momento vamos dar uma olhada na equipe de transição de Donald. Veja, a equipe de transição do Departamento de Estado, por exemplo, é liderada por Brian Hook, um neocon, né? Ex-enviado especial ao Irã. Veja, é um tipo altamente islamofóbico, né? Se você tem tipos sinofóbicos, tipos anti-BRICS, islamofóbicos, que advogam pela hegemonia total dos Estados Unidos, pela supremacia, né, do povo escolhido, enfim, que são supremacistas, que são excepcionalistas, você está diante de neocons, né? Bom, em 2020, esse indivíduo aí, o Brian Hook, né, rotulou o Irã como o principal patrocinador mundial do terrorismo. Veja, é propaganda, né? Que segundo ele, né, o Irã ele é terrorista e ele não pode alegar que ele está praticando a legítima defesa, por exemplo, contra Israel, né? Bom, ele fez essas observações, na verdade, após os ataques contra ativos militares dos Estados Unidos no Iraque. Então, não é que os Estados Unidos tenha atacado o Iraque e eliminado da face da terra mais de 1 milhão de iraquianos civis. Não, o malvado é o Irã, né? Bom, ele fez essas observações, veja, inclusive após o assassinato do general Qassem Soleimani, da Guarda Revolucionária Iraniana. Quer dizer, então é aquela coisa lá, típica neocon do acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Veja, esse é o próprio lema neocon. Aliás, o Vladimir Lenin nunca disse isso daí ou escreveu isso daí. Você não encontra isso daí em nenhum livro do Lenin. Não que eu tenha folheado as 60 obras do Lenin, não, mas eu fiz uma pequena pesquisa aí, né? Perguntei se essa frase se encontra em alguma das 50, 60 obras que ele escreveu, né? Bom, então, vocês veem que quem que inventou essa frase aí? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Tipo, vocês fazem isso, né? Não, eles fazem isso. Então, quando eles acusam os outros de fazerem isso, é porque eles já estão fazendo, né? A equipe de transição, seguindo, veja, do Departamento de Defesa, e não está se saindo melhor do que do Departamento de Estado. Veja, é liderada por Robert Wilk, ex-secretário de Assuntos de Veteranos no primeiro governo do Trump, ele já estava lá.
Veja, em setembro, aí o Wilk criticou Joe Biden porque ele não estava se esforçando o suficiente para convencer a Europa a contribuir mais para atiçar o conflito na Ucrânia. Veja, ô Biden, você não está enviando suficiente quantidade de armas. Esses 200 bilhões de dólares é pouco. Enviar os tanques, a munição, enfim, você tem que ajudar a Ucrânia e tal, tal, tal. Daí o Wilk aí também afirmou que os avisos da Rússia sobre a escalada do conflito ucraniano devem ser desprezados, né? Já que o exército russo, segundo o Wilk, disse que o exército russo tinha sido dizimado, né? Embora, na mesma época, o general dos Estados Unidos, o Christopher Cavoli, que era o principal comandante da OTAN na Europa, ele alertou recentemente, hein, que Moscou tem forças de combate extremamente perigosas e enorme potencial militar, né? Veja, tanto no sentido convencional quanto no sentido nuclear, que todo mundo sabe, né? Portanto, a gente pode dizer que os neocons, os neoconservadores, né, essa extrema-direita americana segue viciada em contra-informação e propagação de fake news. Trump que inventou essa expressão fake news, né? Veja, mas na verdade, assim, o que está aparecendo é que o gabinete aí, os ministérios aí, as secretarias do Trump já estão sendo dominadas pelos falcões neocons. Essa gente já está encravada lá, encalacrada lá no poder, né? Por trás do poder aí eleito, né? Bom, espera-se que a equipe de transição do Conselho de Segurança Nacional seja liderada por Joel Rayburn. Veja, esse tipo aí, durante a primeira presidência do Trump, usou grupos islâmicos sírios para combater o Irã em 2019, né? Embora não se saiba ainda exatamente como é que o Trump vai conduzir aí a política externa dos Estados Unidos nos próximos 4 anos, né? Essas nomeações sugerem aí que os temores de um renascimento neocon sob sua nova administração não são infundados. Veja, aí eu faço minha observação. Veja, não se trata de nenhum renascimento, não. Não tem renascimento nenhum nessa história. Não é um renascimento. O movimento neocon não vai renascer porque ele não morreu absolutamente, né? Veja, o movimento neocon, né? E eu não canso de falar para vocês verem os meus 2 vídeos sobre o movimento neocon. Vou colocar aí na descrição, né? São 2 vídeos, né? Veja, é um movimento antigo, né? Que remonta aí o pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, profundamente enraizado no Deep State. Bom, falar agora de uma arma, né? Apareceu aí numa fonte aí, e alguns canais aí sobre a super arma chamada Grom I-1, Grom I-1, ou então Grom I-1. Um desastre aí para os soldados ucranianos, como se já não fosse pouca desgraça, né? E também uma desgraça aí para os mercenários lá contratados e enviados pela OTAN, né? E mesmo soldados, né? Mesmo de americanos, franceses, ingleses, né? Enfim, brasileiros que foram lutar lá pelo Zelensky, né? Bom, mais vidas serão perdidas por nada, a troco de nada, né? Veja, numa única semana, os combatentes aí do Ocidente tiveram de lidar com 800 bombas planadoras. Veja, bombas que planam, hein? É uma espécie de um surf bombástico, né? E 600 drones iranianos Shahed, né, que são de longo alcance. A defesa aérea da Ucrânia, segundo o que se consta aí, registrou 145 drones Shahed. Veja, é um número grande, hein? As Forças Armadas russas estão colocando uma nova arma dita híbrida, de última geração, a Grom I-1. É uma combinação assim de foguete e bomba planadora, veja só. Tem um alcance de 120 quilômetros. Veja, para se ter uma ideia. Veja, a bomba planadora francesa, os franceses têm a Rama, né? Ou Ramá, bom, não deve ser Hamas, né? Deve ser Rama, né? Ramá, aí vai lembrar Hamas, né? A Rama atinge 64 quilômetros, ou seja, a metade da Grom I-1, né? O Grom I-1 é baseado aí no míssil, eu não sei se é masculino ou feminino, o Grom deve ser masculino, né? É baseado no míssil de curto alcance, aí, o KH-38, míssil de curto alcance.
possui características aí bastante sofisticadas, né? Uma completa manobrabilidade com capacidade de giro, ela pode girar 180 graus, né? Bom, ainda bem que não gira 360, senão você vai voltar, ela vai e volta para você, né? Não, ela é 180 graus, né? Bom, 180 é muito precisa, né? Tem uma força explosiva de 315 quilogramas, compatibilidade com vários tipos de ogivas, né? A situação das Forças Armadas da Ucrânia é mais e mais precária, né? O país depende do fornecimento de armas do Ocidente, todos sabemos, né? E as armas começam a escassear. Os Estados Unidos, o mais importante apoiador da Ucrânia, estão mais preocupados, é o que parece, com Israel lá no Oriente Médio. E estão entregando aí em grande quantidade seus mísseis antiaéreos para o seu querido Netanyahu, né, lá em Israel. As Forças Armadas russas demonstram, voltando ao Grom I-1, que tem feito mais de 100 ataques diários com as bombas planadoras, né? O novo Grom I-1 permite que os caças russos operem de uma distância segura, ou seja, evitam as defesas aéreas ucranianas e atacam com grandes perdas para a Ucrânia, né? A automatização dos ataques através da utilização de drones como o Kronstadt Orion mostra o que já se entende como a guerra futura já travada no presente, né? Então nós temos uma Ucrânia que depende do fornecimento de armas ocidentais e uma Rússia que se expande sistematicamente e aumenta exponencialmente sua superioridade militar. Bom, o outro lado, aí o lado da OTAN, né, deve buscar aí alguma forma de defesa em relação ao Grom I-1. Vamos ver. Apenas para deixar assim, um pouco também de informação sobre essa questão aí das novas armas, guerras do futuro e tudo mais, né? Bom, agora a parte final e principal do vídeo de hoje, né? Falar um pouco sobre as guerras climáticas. Isso aqui vai dar pano para manga, hein? Vem aí mais vídeos sobre esses temas, hein? Eu pouco abordei aqui no canal. Veja, nos últimos meses surgem aí novos jargões, né, slogans, né, referentes às mudanças climáticas, como ciclone bomba. Ciclone bomba. Também apareceu rios atmosféricos, né? Nos boletins meteorológicos diários da TV já aparecem esses nomes aí. Para descrever aí o despejo de chuva ou neve em grande quantidade, né? Bom, a agenda verde, né? Já falei um pouco ontem, também um pouquinho hoje, ela é uma agenda aí que se repete. Veja, é a ideia de que se você repetir uma mentira 1.000, 10.000, 100.000 vezes, ela vai se tornar verdade, né? É a teoria da propaganda do Joseph Goebbels, né, o nazista, né? Bom, na verdade, assim, a Agenda Verde, ela diz que todos os problemas do universo se devem à grande pegada de carbono, né? Uma pegada de carbono do ser humano, né? Do homem, né? Bom, do homem aqui não se refere a Standard Oil, né? A Cargill, a Monsanto, a ExxonMobil. Não. Refere-se a um Zé do Mané, um Zé Mané, né? Que nem eu, assim, um Zé do Boné, que lavou a calçada e gastou muita água, né? Ou talvez o cara lá no Acre que fez xixi no Rio Branco, né? Estragou o Rio Branco. Talvez seja o dono de um Volkswagen em 1972 e sua perigosíssima emissão gigantesca de CO2, né? Quando fala homem, né, não se está falando da grande mineração, né, não, dos solos, né? Por exemplo, como teve aqui em Brumadinho, né? Não. É o hominho lá que está usando uma mangueira, né? Nossa, isso é uma coisa terrível, né? Bom, é tudo uma completa falácia, né? Para se apossarem aí das grandes reservas de petróleo e gás do hemisfério sul. Daí impõe a tal da energia verde, né? Que é impraticável, né? Subsidiada aí pelos contribuintes, principalmente na Europa, né? Pelos alemães, né? Os indivíduos que praticam a soberania da Ucrânia, né? A Alemanha, ela pratica a soberania da Ucrânia. E é explorado aí também pelo mercado financeiro, né? Claro, ele vai investir em energia eólica, solar, é uma maravilha, né? Só que leva anos e décadas para usar isso daí, em larga escala, né?
Será que essas calamidades climáticas estranhas são de fato criadas pelo homem? É isso que nós vamos tentar responder hoje, né? Será que o perigo aí são as emissões de CO2, do gás carbônico? Bom, veja só, desde o final de dezembro, os Estados Unidos passaram por eventos aí severos, hein? Uma uma ciclone bomba aí, atingiu a costa leste. Espalhou neve desde Buffalo até a Flórida, hein? A costa oeste, lá do outro lado, no Pacífico dos Estados Unidos, do estado de Washington, tem um estado chamado Washington, lá perto da Califórnia, ao longo da costa da Califórnia, né? Sofreu inundações após os chamados rios atmosféricos, né? Carregou um grande volume de água, né? Causando inundações. Bom, voltando à energia verde, veja, os ideólogos da energia verde, pseudocientistas, alegam que tudo na natureza se deve ao perigosíssimo ser humano, o homem, né? Nem sempre, veja, às vezes é a vaca, né? Por exemplo, por causa do seu perigosíssimo pum, né? Veja, nunca é por causa dos aviões do Elon Musk, dos navios do Príncipe Charles, né? Veja, um navio produz mais CO2 do que toda a frota da cidade de São Paulo, né? Por exemplo, um navio que sai daqui e vai até o outro lado do mundo produz mais CO2 do que 1 milhão de automóveis. Existe uma conta, é mais ou menos isso. Bom, mas assim, o importante para os ideólogos da energia verde é o mundo sem carbono, né? Não, silício e titânio, tudo bem. Lítio, sódio, tudo bem. Carbono, não. Pensar que carbono é o... Ó, lembrando que carbono é o tijolo essencial da vida, é a matéria-prima essencial da própria vida biológica. Nós somos feitos de carbono, literalmente, né? Bom, claro, tem um limite, né? Veja, a pergunta é, existe tecnologia de manipulação do clima? Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre o carbono. Eu já tenho ele pronto já no meu blog, né? Existe tecnologia de manipulação do clima? Bom, então realmente a causa é o homem, né? Quando ele manipula o clima, né? Quando você lava a tua calçada, lá não, você não pode tomar banho durante mais do que 2 minutos, né? Na Europa, para não gastar, bom, também porque lá o aquecimento é a gás, né? Bom, então veja só, existe manipulação do clima? Com certeza existe. Mas ainda, eu diria que é um pouco limitada ainda. É mais ou menos como tentar matar uma mosca com um guindaste, né? Ou capturar um rinoceronte usando um estilingue de borracha, né? Mas, na verdade, você já faz bastante mal aí com o que já se tem, né? Então vamos falar um pouco, né? Alterar o clima é uma das áreas militares e tecnológicas mais secretas e mais importantes do setor militar, né? E das agências de inteligência. Veja, essa questão de alterar o clima, claro que isso é mantido fora do debate público, né, mas é algo que já vem sendo mencionado e dito desde pelo menos o final da Segunda Guerra Mundial, né? Veja, aí recentemente aí teve a Conferência do Clima de Paris e teve o Acordo de Paris, né? E o Peter Wadehans, professor de física oceânica de Cambridge, da Universidade de Cambridge, liderou um grupo de geoengenheiros a fim de prevenir sobre o perigo do aquecimento global. Ainda se falava em aquecimento global em 2015, depois mudou para mudanças climáticas, né? Supostamente a atmosfera estaria 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, o que se revelou completamente falso depois, né? Essa alegação. Porque você pode ter um lugar aquecendo e outro lugar esfriando. Então você não vai dizer que a atmosfera como um todo se modificou. Então é muito difícil de afirmar isso daí, né? Bom, e os cientologistas lá, não ia dizer os cientistas, né? Pós-Paris afirmam que estamos contra a parede e precisamos iniciar o processo de geoengenharia do clima, né? Bom, em junho de 1996, a Força Aérea dos Estados Unidos publicou um relatório chamado O Clima como um Multiplicador de Força. Bom, aí parece o lado negro da força, né? O relatório mostrou as possibilidades de aumentar a precipitação ou criar tempestades, induzir secas, eliminar nuvens, etc. Claro, do inimigo, né? Eliminar nuvens do inimigo, induzir secas do inimigo. Como é que eles vão viver sem inimigos, né? Bom, o inimigo, de certo, né, ele vai preferir envenenar a água desses caras, né? Talvez joguem bombas nucleares gigantes em suas cidades, né? Por exemplo, como Nova York, Washington, a Disneylândia.
Será que o inimigo também tem armas climáticas? O relatório diz que para manter o domínio aéreo e espacial é preciso mudar o clima. Bom, então aí o clima ficou denso, hein? A modificação do clima pode ser dividida em duas categorias: a supressão, por exemplo, de uma nuvem, né? Ou a intensificação, né, dos padrões climáticos. Por exemplo, você pode suprimir um tornado, mas você pode também intensificar a ação desse tornado. Imagina então se for um furacão, um maremoto, um tsunami, né? Você pode suprimir, como você pode aumentar a sua força, que é o que ele diz lá, quando ele diz que o clima pode ser um multiplicador de força, que é o que disse o relatório lá da Força Aérea dos Estados Unidos em julho de 1996. O documento da Força Aérea aí, dos Estados Unidos afirma que as tremendas capacidades militares que podem resultar aí são ignoradas por nossa própria conta e risco. Ou seja, ignorar a potencialidade de você causar mudanças climáticas, ignorar isso daí é ignorância, evidentemente, né? E também diz que controlar o clima vai nos dar a vitória no campo de batalha. Bingo, é aí, né? O relatório termina dizendo que em 2025 nós, quer dizer eles, né, vão dominar o clima. Bom, aí o clima ficou tipo, baixou a nuvem negra, né? O relatório observou que, na era Eisenhower, em 1957, um comitê consultivo do presidente Eisenhower, né, sobre o controle do clima. Então, esse documento, esse relatório se chamou, em 1957, Comitê Consultivo do Presidente sobre Controle do Clima. Reconheceu lá, em 1957, o potencial militar da modificação do clima. Já se estava discutindo, debatendo isso, hein? Alertando que a mudança do clima poderia se tornar uma arma mais importante do que a bomba atômica. Isso foi há quase 7 décadas. Então, 7 décadas. Então, vocês já estão entendendo o que são, de fato, as mudanças climáticas, né? Ou uma parte delas, né? Porque eu diria que uns 99% aí das mudanças climáticas é um processo natural, né, de modificação do eixo magnético do planeta Terra. Esse eixo está em constante mudança, acredito que 1 grau a cada 72 anos, possivelmente. Então, ele está sempre se modificando. Agora, se você tiver 1% de modificação do clima por parte do ser humano, você imagina o estrago que é esse 1%. Né? Bom, na Guerra do Vietnã, veja, para dar um exemplo, ó, logo depois desse comitê aí de 1957, veja, na Guerra do Vietnã, final dos anos 60, o secretário de Estado, o famoso Henry Kissinger, e a CIA autorizaram a Operação Popeye, né? O olho Pop aí, talvez seja o olho do Popeye, né? Sobre o Camboja, o Laos e o Vietnã. Usando aviões militares, o WC-130 e jatos RF-4, as forças aéreas aí dos Estados Unidos, partindo da Tailândia, pulverizaram iodeto de prata e iodeto de chumbo em nuvens que já estão carregadas, né, com gotículas de chuva, para causar grandes chuvas no Vietnã, a fim de transformar as estradas de abastecimento do norte-vietnamita, lá do Ho Chi Minh, em estradas de lama intransitáveis. Né? Veja, o premiado jornalista Seymour Hersh investigou e provou, em 1972, a manipulação feita no Vietnã. Evidentemente que o Ho Chi Minh encontrou outras vias de abastecimento para os Vietcongs, né? Bom, seguindo, veja, em 1976 uma lei foi aprovada exigindo que qualquer modificação climática deveria ser relatada ao NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, poderosa agência climática do governo dos Estados Unidos. Alguém acha que a CIA ou o Pentágono relata alguma coisa? Sim, relata, talvez, lá para o ano 2200, né? Se ainda existia assim, eu acho que não vai existir mais, né? Bom, se o documento for desclassificado, vai relatar, né? 50 anos depois. Ou então relata que viu um lindo arco-íris no Havaí, alguma coisa desse tipo, né? Bom, desde a década de 70, né, o trabalho de geoengenharia do clima tornou-se sofisticado. O método tradicional de fazer chuva, veja, a semeadura de nuvens por aviões que dispersam partículas de iodeto de prata, né, ali as chemtrails, né? Ou seja, você tem nuvens que já estão carregadas, densas, em ponto de chuva, vamos dizer, e você induz a chuva usando o iodeto de prata, né?
é usado desde a década de 40, esse método, né? Em 1996, a Força Aérea dos Estados Unidos declarou que a modificação da ionosfera tem grandes e prováveis aplicações. Bom, aí vocês já sentiram, né? É o AARP, né? O High Frequency Active Aurora Research Program. Eu já fiz alguns vídeos sobre esse tema, hein? Em Gacona, no Alasca. A União Europeia, então, ficou preocupada, né? Porque foi uma declaração, né? Que eles estavam fazendo trabalhos científicos em prol do benefício da humanidade com a ionosfera e tal. A União Europeia pediu informações sobre os riscos de se enviar ondas curtas, né, micro-ondas, até a ionosfera. Washington nem respondeu, né, não deu a mínima, e aí começou a gerar uma especulação e teorias sinistras, né? Mas como eu sempre digo, a realidade é sempre mais sinistra do que as teorias, né? Isso quase nunca falha, né? Bom, em 1985, com uma bolsa da DARPA, procurem depois, esse órgão do Pentágono, o Dr. Bernard Eastlund registrou uma patente. Eu fui investigar o número da patente, ó, US asterisco 4.686.605. Veja, a patente é para um método e aparelho para alterar uma região na atmosfera da Terra, na ionosfera e na magnetosfera. Regiões altas da atmosfera. Trata-se de lançar um feixe de ondas de rádio na ionosfera para aquecer a ionosfera da Terra. Quer dizer, para que aquecer um negócio que já é quente, né? A ideia seria controlar o clima, alterando as correntes de ar frio e ar quente. Gerar ou dispersar tornados, criar ou dispersar chuvas e por aí vai, né? Os direitos de patente acabaram na posse do Pentágono. Bom, eu não sei ao certo os detalhes, como é que essa patente foi parar na mão do Estado-Maior dos Estados Unidos, né? Segundo consta em algumas fontes aí, antenas do AARP, que supostamente seriam licenciadas sob domínio público, ó, pertence à indústria de armas do complexo industrial militar, a Raytheon. A Raytheon constrói os radares de aquecimento da ionosfera. O AARP, então veja, o que é o AARP? É um conjunto de antenas direcionadas à ionosfera. Elas não estão na ionosfera, elas estão aqui mesmo na Terra, tem no Alasca e tal. E ela direciona a onda, né? Uma onda curta, né? Como se fosse um forno de micro-ondas, né? Seria mesmo um aquecedor iônico. A ionosfera é uma camada de alta altitude da atmosfera da Terra, contém partículas carregadas eletricamente, por isso que são íons, né? A ideia é direcionar as ondas para a ionosfera, né? Ativar aqueles íons que estão lá na atmosfera e a partir dali direcionar o efeito pretendido num ponto ou região no solo. Veja, toda a atmosfera contém íons, mas naquela região mais alta contém uma maior quantidade, né? Há fortes indícios de que o furacão Katrina e o terremoto de Chengdu, na China, em 2008, foram operados desde o AARP no Alasca. Em 2015, as agências militares dos Estados Unidos, como a NOAA, supervisionaram a construção do RIPAS, mais forte do que o AARP. Uma instalação de 70 megawatts a leste de Fairbanks, também em Arecibo, Porto Rico, de 2 megawatts, também no Japão, com 1 megawatt. Quer dizer, então já tem vários, de vários tamanhos. A mãe de todos eles, de todos esses micro-ondas gigantes, aí deve ser o EISCAT, de 1 gigawatt em Tromsø, no norte da Noruega. Bom, o ARP original agora é uma mera instalação de 3,6 megawatts. Acredita-se que existam ARPs, bom, eu vou continuar a usar o nome ARP, né? Na base da Força Aérea de Vandenberg, no sul da Califórnia, em Milton Hill, Massachusetts, em Taiwan, nas Ilhas Marshall. Dizem que a Rússia tem um ou mais de um, provavelmente a China também tem. O furacão Ian, na Flórida, em setembro de 2022, foi uma das mais poderosas tempestades que já atingiram os Estados Unidos. Inundações recordes em janeiro de 2023 atingiram a Califórnia, após uma seca extraordinária. As inundações no sul do Brasil também foram exageradamente grandes. Bom, em 2018, já estamos na fase final aqui do nosso vídeo, a mídia chinesa informou que a Academia de Tecnologia de Voos Espaciais de Xangai lançou um projeto de geoengenharia, o Tianhe, que se traduz como Sky River, o Rio do Céu, né? O projeto terá como base o Planalto do Tibete, um dos planaltos mais altos do mundo, né? Local onde existem alguns dos maiores rios do mundo, que descem pelos Himalaias, né? Bom, o projeto destina-se a transferir grandes volumes de água do sul do Himalaia
abundante em chuva, em água, para o norte árido. O Ártico está aí, né? Não se sabe como vai esta operação. Bom, o projeto do Bill Gates, né? O tio Bill, né? Com o físico de Harvard, o David Cate, visa liberar partículas de carbonato de cálcio na atmosfera a fim de, pasmem, imitar os efeitos de cinzas vulcânicas, bloquear o Sol. Quer dizer, então ele quer criar um efeito de cinza vulcânica e escurecer o Sol. Talvez para fazer as três noites lá que está no Apocalipse, que vai ter 3 dias e 3 noites de escuridão total. Bom, outras doideiras, né, são lançar balões meteorológicos de Baja Califórnia, no México, com dióxido de enxofre, de novo, para bloquear o Sol. Né? Bom, isso já se parece com desinformação, né? Seja para desviar de coisa pior, talvez, né? Seja para acostumar o povo com completas sandices, né, e doideiras, né? Bom, fonte aqui que eu usei, William Egdahl, consultor de risco, especialista em petróleo e geopolítica. Chegamos aqui, ó, chegando ao fim deste vídeo, né? Mas eu me recordo que eu tenho 2 vídeos lá no... 2 vídeos não, 2 textos, muitos anos que eu fiz, quando começou essa onda de mudança climática, de aquecimento global, e eu fui pesquisar esse assunto, né? Porque eles diziam que a quantidade de CO2 na atmosfera era muito maior do que a quantidade que tinha quando começou a Revolução Industrial. E eu fiz esse cálculo, eu sei que está lá, e eu vou ainda abordar esse assunto, eu vou estender esse assunto. Por quê? Porque a gente está no meio aí de uma guerra climática, né? Então não é só o Trump que é importante, aliás, o Trump eu acho que é o menos importante, né? Importantes são aqueles neocons que vão dominar o gabinete do Donald Trump, né? Eles mudam um pouco o discurso, né? Não, porque agora nós não somos mais globalistas, Trump, nós somos nacionalistas, né? Agora nós somos soberanistas, America First, MAGA, né? Esses caras são muito espertos, são maquiavélicos, né? Eles vão engolir o Trump, né? Mas o Trump é que vai se mostrar o poderosão na frente das câmeras, né? A gente sabe disso, né? Bom, então é isso, pessoal. Então aqui a nossa mídia alternativa, independente, canal de livre expressão, livre comunicação, canal Luz no Fim do Túnel, lançando aí, tentando desvendar aí esses mistérios, alguns bastante explícitos, outros são implícitos e outros mais são menos conhecidos, né? Mas a maioria das nossas fontes aqui são abertas, estão na internet, estão nas livrarias, estão nas bibliotecas, enfim. Eu continuo lendo o livro lá, O Poder do Capital, né, da Clara Mattei. Vai levar alguns dias para eu ler esse livro, depois eu vou trazer também as coisas absolutamente fantásticas que eu estou encontrando nesse livro, né, que mostra uma das grandes diferenças entre o tipo de economia que se pratica aqui no Ocidente e o tipo de economia que vai vigorar na Ásia e que vai fazer desse século XXI provavelmente o século da Ásia, né? Bom, pessoal, vamos em frente. Muito obrigado aí pelos seus comentários. Continuem fazendo comentários e não esqueça aí de acionar o sininho. Verifique se você está seguindo o canal. Se não tiver, já segue, né, pessoal? Dá essa força aí para nós. Descrições aí melhores aí estão aí na descrição do vídeo. Eu vou indicar aqueles 2 vídeos que eu fiz sobre o movimento neocon, que são 2. Um deles tem a palavra neoconservador no título, o outro acho que não. São feitos em 2 partes, onde eu expliquei toda a dinâmica desde a criação, o desenvolvimento do movimento neocon, depois a queda da União Soviética, eles estão por trás, depois a queda das Torres Gêmeas, eles estão por trás, até mesmo a crise de 2008, né? Não é que eles causaram isso, mas eles estão envolvidos nisso, né? Evidentemente que não é uma pessoa, né? Bom, eu não acredito naquela teoria de que o Satanás domina tudo, né? Bom, deve existir um que é mais poderoso do que os outros, né? Mas nem todo mundo tem poder o tempo todo, né? As pessoas, elas, vamos dizer, elas se equivalem, né? Em termos de poder, em termos de capacidade, mas aqueles caras são treinados, né? Para estar por trás dos acontecimentos, né? Talvez desde a época do Egito Antigo, né? O sacerdócio. Bom, isso é um assunto para outro vídeo, né? Pessoal, então obrigado a todos aí e vamos em frente. Então até a próxima e fiquem com Deus.